No corpo do Shurek, existe um mundo onde todos são uma célula tentando sobreviver a uma infecção apocalíptica. Entre os milhões de glóbulos vermelhos, Ryan é um novato que sonha com uma vida perfeita, até que o corpo de seu hospedeiro foi infestado por bactérias. Enquanto ele continuava lutando para sobreviver, encontrou uma das células brancas mais atraentes, aquela responsável por eliminar vírus mortais. No seu primeiro dia, Ryan aprendeu que sua missão de vida era entregar oxigênio para todas as partes do corpo, através de uma passagem chamada vaso sanguíneo. Assim que terminou de estudar todos os caminhos, a turma foi dividida em grupos e enviada para várias estações. Quando seu grupo chegou tarde à estação, o líder da equipe gritou com eles. Enojado pelo fato de ter que lidar com novatos, como punição, ele instruiu cada um a pegar 2 caixas de oxigênio para entrega, e disse que, com a crise de saúde atual, suas vidas como glóbulos vermelhos estavam prestes a se tornar muito miseráveis. Assim que a válvula aórtica se abriu, os glóbulos vermelhos começaram a se apressar por ela, empurrando carrinhos pesados carregados de oxigênio ao longo do caminho. Depois de se perder enquanto viajava para o estômago, a célula gástrica-chefe ficou furiosa com Ryan por chegar atrasado. Mesmo que fosse seu primeiro dia, eles não podiam se dar ao luxo de cometer erros, pois o corpo não estava mais em um estado saudável. Os anos de excesso de trabalho, privação de sono, comer demais ramen e beber deixaram o corpo em perigo. Enquanto coletava caixas para outra entrega, Ryan encontrou um glóbulo vermelho veterano, que tentou ajudá-lo a entregar oxigênio ao cérebro. No caminho pelo vaso sanguíneo, notaram que ele estava sendo obstruído por uma substância marrom e mole conhecida como colesterol. Roger apontou os culpados, que ele se referiu como os caras do LDL, um grupo de bandidos do fígado que ocasionalmente usava o vaso sanguíneo como seu local de despejo. Ele tentou persegui-los, mas o LDL fugiu imediatamente ao vê-lo. Roger estava preocupado, porque se isso continuasse, o hospedeiro acabaria tendo um ataque cardíaco. Quando Ryan completou sua primeira viagem de entrega, Roger disse-lhe para fazer uma pausa, mas quando o líder da equipe viu Ryan descansando, ficou furioso e mandou voltar ao trabalho. De repente, um respiradouro explodiu bem na frente deles, liberando monóxido de carbono no vaso sanguíneo. O líder da equipe foi pego na explosão de gás e seu corpo começou a reagir negativamente aos vapores. Mas, quando Ryan tentou correr para salvá-lo, Roger o impediu de se aproximar, dizendo que ele merecia rastejar na sujeira. Vicários do caralho! O líder da equipe e os outros glóbulos vermelhos que foram expostos ao gás venenoso se transformaram em zumbis celulares. Para piorar ainda mais a situação, um grupo de bactérias devastadoras apareceu do nada e começou a devorar os zumbis. Enquanto as bactérias avançavam em direção a Ryan e Roger, Lexia, uma célula branca atraente, apareceu e cortou todas as bactérias em pouco tempo com sua lâmina. Ryan ficou impressionado com a visão da célula branca e seu enorme núcleo, que não conseguiu evitar de ficar olhando. A senhora Bolas de Canhão Gigantes começou a lutar contra o restante das bactérias, enquanto Roger lamentava a perda de seu amigo, e a mente de Ryan quebrou como um graveto. Roger lembrou-lhe que o único propósito dos glóbulos vermelhos era entregar oxigênio, não importa o custo e nem as consequências. Ele se sacrificou ao seguir para a parte poluída do vaso sanguíneo para entregar oxigênio ao cérebro. O sofrimento de Ryan piorou ao ver seu mentor morrer, e ele pretendia seguir o mesmo destino, mas Lexia o impediu de encontrar seu fim. Juntos, eles viajaram até os pulmões e entregaram os produtos residuais gasosos. Enquanto estavam lá, descobriram que um episódio de fumo pelo corpo do hospedeiro foi o responsável pelo envenenamento por monóxido de carbono. Ryan se perguntou por que o hospedeiro se prejudicaria intencionalmente, mas Lexia revelou que as coisas só iriam piorar. No caminho de volta, ele viu uma macrófaga atraente, cuja saia estava encharcada com sangue de uma bactéria que ela acabará de matar. Ela passou silenciosamente por ele, em busca de mais corpos estranhos para eliminar. As mãos de Ryan colidiram com o topo de seu carrinho, e o som resultante acionou a macrófaga, que rapidamente acenou sua machete na direção do pescoço dele. No entanto, ao perceber que ele não era uma bactéria, ela retirou sua lâmina e pediu desculpas por quase ter cortado sua cabeça. A dor no sorriso dela fez com que ele percebesse que não eram apenas os glóbulos vermelhos que estavam estressados ultimamente, mas todas as outras células do corpo. Na cavidade oral, Ryan chegou com um cilindro de oxigênio, apenas para descobrir que as células mucosas estavam em chamas como resultado de um surto chamado afta. Ele correu em direção a uma das células caídas, com a esperança de obter seu recibo carimbado, mas uma explosão da parede da cavidade o fez cair no chão, e seu recibo foi consumido pelas chamas da afta. Devido a uma ruptura na afta, uma variedade de bactérias horríveis começou a infestar a cavidade oral. Elas se aproximaram de Ryan, e ele se encolheu de medo. Quando estavam prestes a acabar com sua vida, Lexia e 2 outras células brancas destruíram todas elas e o salvaram. Elas cortaram as bactérias e as devoraram usando uma técnica especial chamada fagocitose. Assim que terminaram, a cavidade oral foi inundada com um líquido especial que lavou os restos das bactérias mortas e a restaurou ao normal. Lexia elogiou Ryan por se manter firme diante do ataque,
e então ela se foi com seus alunos, de volta ao vaso sanguíneo. Ryan e os outros novatos desabafaram suas frustrações uns com os outros. 2 glóbulos vermelhos mais experientes se aproximaram para tentar animá-los. Mas os Sprinklers começaram a derramar suco de uva PG no vaso sanguíneo, e um dos glóbulos vermelhos mais velhos sugeriu que eles relaxassem um pouco. Eles o seguiram até o maior órgão do corpo, o fígado. Ele os levou a um restaurante onde eles podiam esquecer suas preocupações, acompanhados por belas células chamadas hepatócitos, que basicamente eram as garotas de programa deles. Elas ofereceram bebidas especiais chamadas ADH, que reduziriam seu estresse neutralizando os efeitos do vinagre de maçã. Inicialmente, Ryan estava muito absorto em seus pensamentos para tomar uma bebida, mas com um pouco de persuasão da hepatócito-chefe, ele tomou um copo de ADH. O efeito do ADH já começava a surtir nos outros glóbulos vermelhos, e uma névoa negra emanava deles enquanto liberavam sua raiva, ao ver como os outros trabalhadores estavam preguiçosos. Ryan não conseguiu conter sua raiva e perdeu a paciência com a hepatócito-chefe. O glóbulo vermelho mais velho chamou Ryan e tentou mostrar-lhe como todos estavam enfrentando dificuldades por causa do hospedeiro. Depois de algumas horas, Ryan pediu desculpas à hepatócito-chefe pela maneira como falou com ela, e após uma noite de diversão e relaxamento, os glóbulos vermelhos finalmente estavam prontos para voltar aos seus deveres. No entanto, eles estariam com uma célula menos, pois o glóbulo vermelho mais velho faleceu nos braços amorosos de um hepatócito. Ele foi levado para uma parte especial do edifício chamada sinusoide, e seu corpo sem vida foi devorado por um tipo especial de macrófago chamado célula de Kupfer. Para liberar nutrientes de volta ao corpo, Ryan não conseguiu conter as lágrimas, pois agora havia perdido 2 glóbulos vermelhos que considerava aliados e mentores próximos. Antes de partir, a garota bonita deu-lhe um beijo na bochecha, mas enquanto ele corava, Lexia apareceu, então ele rapidamente retirou as mãos. Ele tentou explicar a situação, mas ela lhe disse para ter cuidado com interesseiras no futuro. Enquanto isso, no cérebro, a célula cerebral-chefe instou os outros a se prepararem para um despertar. Enquanto alertavam sobre os riscos associados ao estilo de vida pouco saudável do corpo, o comandante insistiu que não tinham outra escolha a não ser prosseguir. Em todo o corpo, um anúncio informou todas as células para abandonarem seus deveres para essa tarefa crucial. Todos se reuniram no local designado, onde foram informados sobre sua missão. A célula cerebral-chefe explicou que a missão deles era criar uma oportunidade para o desenvolvimento da trama, preenchendo a região esponjosa no enredo do homem. Ryan admitiu ao seu superior que ele só havia entregado oxigênio para a cabeça antes, então nunca tinha experimentado o desenvolvimento da trama. Depois de soltar essas palavras, 2 glóbulos vermelhos mais velhos começaram a intimidar Ryan, cortando sua frente na fila e zombando dele por nunca ter experimentado o desenvolvimento da trama. No entanto, Lexia apareceu, e quando eles tentaram zombar dela pelo mesmo motivo, ela se aproximou de um deles e lançou sua espada em sua direção. Ela estava apenas tentando matar um pequeno inseto que estava em seu caminho, mas fez o cara se mijar de medo. Quando Ryan expressou sua gratidão, eles o convidaram para se juntar a eles em sua patrulha aos testículos enquanto ele realizava sua entrega. Juntos, chegaram aos testículos, onde as células de Sertoli estavam encarregadas de nutrir e cuidar dos espermatozoides. Ryan ficou impressionado com o fato de que as pequenas células espermáticas mais tarde se tornariam a base para a criação de todas as outras células do corpo, e isso o deixou mais empolgado para participar do desenvolvimento da trama. Ele se juntou aos outros glóbulos vermelhos e aguardaram um sinal para iniciar seu papel no desenvolvimento da trama. O sinal foi dado, e os glóbulos vermelhos começaram a expandir a parede da artéria ilicina para aumentar o fluxo sanguíneo no enredo do homem. Depois, prosseguiram para o tecido esponjoso e começaram a preenchê-lo, transformando-o em uma vara do Minecraft dura. As células cerebrais monitoravam o progresso do desenvolvimento da trama, e tudo parecia estar indo conforme planejado. No entanto, o composto dourado necessário para manter o desenvolvimento da trama começou a declinar dentro do corpo, e em segundos, toda a operação foi comprometida. Os glóbulos vermelhos foram feridos no processo. À medida que o tecido esponjoso se tornava apertado demais para que eles o preenchessem, eles perderam toda a esperança na missão, e o superior aconselhou-os a recuar antes que as coisas ficassem feias. Mas Ryan não estava disposto a desistir sem lutar, pelo bem das pequenas células espermáticas. Ele permaneceu e tentou forçar seu caminho de volta para o tecido esponjoso. No centro de comando, a célula cerebral-chefe tinha uma expressão abatida enquanto contemplava encerrar a missão. Mas, antes que ele pudesse dar a ordem, o corpo começou a produzir mais do composto dourado, e os glóbulos vermelhos voltaram ao enredo do homem para dar um último golpe. Ryan e os outros glóbulos vermelhos conseguiram induzir o pleno desenvolvimento da trama, e os espermatozoides astronautas se prepararam para o lançamento no campo de batalha do enredo feminino. Medidas foram tomadas para garantir a entrega segura dos espermatozoides, e uma contagem regressiva foi iniciada, após a qual os espermatozoides foram lançados no espaço para habitar a Lua.
Os glóbulos vermelhos novatos estavam exaustos com os eventos de seu primeiro desenvolvimento de trama, mas finalmente se formaram e perderam o cartão V. Ryan estava particularmente animado para que os espermatozoides habitassem a Lua, e perguntou ao seu superior sobre as chances de eles chegarem lá. No entanto, o superior informou que nem todos os desenvolvimentos de trama tinham o propósito de criar uma nova vida, alguns eram apenas por prazer, e que não havia uma maneira clara de diferenciar entre os dois. A ideia de que todo o trabalho deles poderia ter sido apenas por uma diversão barata deixou Ryan furioso, e ele caiu no chão, questionando seu propósito no mundo. No entanto, seus pensamentos foram subitamente interrompidos por Lexia, que veio trazendo más notícias sobre sua segurança. Aparentemente, por causa da baixa resistência do corpo, o desenvolvimento da trama permitiu uma invasão de um grupo de bactérias assassinas conhecidas como clamídia. Lexia instou Ryan e os outros glóbulos vermelhos a irem para locais mais seguros, enquanto ela e os outros glóbulos brancos tentavam conter o HIV. Na uretra, um dos soldados da AIDS ficou muito solitário e tentou desenvolver uma trama de anime com um glóbulo branco gostoso. No entanto, ela se recusou a deixar que ele a tratasse como uma elfa de Zekai, e ele a forçou, estrangulando-a com seus longos tentáculos. Na cidade, Ryan fez o seu melhor para assegurar às outras células que tudo estava sob controle. Ainda assim, conhecendo a fama notória da gonorreia, as células não puderam deixar de se preocupar que suas vidas estivessem em perigo. De volta à uretra, Lexia e os outros glóbulos brancos enfrentaram os monstros do herpes em batalha, mas foram rapidamente superados em número. Lexia notou como suas tropas caíam como insetos e ordenou que os outros glóbulos brancos recuassem. A mensagem de sua vergonhosa derrota chegou ao general do exército dos glóbulos brancos, que declarou guerra às células do HPV. Todos os glóbulos brancos disponíveis foram convocados para uma base militar chamada Linfonodo, para receber instruções sobre a próxima linha de ação. Enquanto Lexia e os outros glóbulos brancos se dirigiam ao linfonodo, foram parados por um grupo de impacientes glóbulos vermelhos, que os acusaram de serem preguiçosos e insensíveis. Suas palavras feriram profundamente os sentimentos de Lexia, mas ela não demonstrou emoção e garantiu aos glóbulos vermelhos que a situação estava sendo controlada. No linfonodo, o general instruiu os glóbulos brancos a não pouparem esforços para garantir que os gonococos fossem completamente erradicados do corpo. Lisa, a capitã dos glóbulos brancos, liderou as tropas de volta ao campo de batalha. Ela falou aos glóbulos brancos, deixando claro que a batalha à frente deles provavelmente seria uma causa perdida. No entanto, ela os instou a continuar lutando, pois esse era o único propósito dos glóbulos brancos. Ryan foi designado para entregar oxigênio à uretra, e ao contrário dos outros glóbulos vermelhos que acovardaram-se por causa dos gonococos, ele se levantou para a ocasião, indo junto com outro glóbulo vermelho, Jim, que era um verdadeiro medroso. No caminho para a uretra, Ryan e Jim viram muitos glóbulos brancos deitados sem vida em uma poça de muco. Depois de uma intensa batalha contra a sífilis, eles foram emboscados por uma célula da febre amarela, mas um glóbulo branco surgiu por trás deles, usando suas últimas energias para eliminar a bactéria. O glóbulo branco foi recolhido por um macrófago, que também alertou Ryan e Jim sobre o perigo à frente. Lisa e os outros glóbulos brancos lutaram bravamente contra os piolhos, mas seus esforços foram em vão, pois o exército do Ebola continuava se multiplicando a uma taxa incrível. Lisa tentou cortar um deles com sua espada, mas o impacto da armadura da bactéria quebrou sua lâmina ao meio. Ela continuou lutando, mas em pouco tempo, mais da metade de suas tropas foram capturadas pelo resfriado comum. O líder da gripe fez uma proposta a Lisa, pedindo que ela se juntasse a ele no desenvolvimento da trama, mas ela rapidamente perdeu a paciência e o esfaqueou na cabeça. Ryan e Jim finalmente chegaram à cena da ação, e Ryan assistiu em desespero enquanto Lexia e os outros glóbulos brancos eram esmagados até a morte. Lexia aconselhou a fugir, mas Ryan permaneceu firme e desafiou os olhos rosados para um duelo. Nesse momento, Ryan ativou seus chakras como Naruto, e uma luz brilhante caiu do céu, arrancando a armadura da malária. O sarampo imediatamente se tornou vulnerável, e os glóbulos brancos aproveitaram a situação e os eliminaram. A batalha acabou, e a pneumonia foi história. Infelizmente, a capitã e alguns outros glóbulos brancos perderam suas vidas na linha de frente, e receberam um enterro digno. No Fimo, a célula T auxiliar estava furiosa com o número de baixas sofridas na batalha contra a meningite. Ele considerava os glóbulos brancos fracos e estava determinado a instaurar uma nova era de ditadura das células T em todo o corpo. Por mais que a célula T auxiliar se esforçasse, ela tinha pouca força sozinha. Então convocou um exército de soldados de elite conhecidos como células T assassinas e colocou seus planos em ação. As células T assassinas se infiltraram no corpo, todas musculosas e usando colantes combinando, parecendo lutadores de WWE. Enquanto entregava oxigênio à raiz do cabelo, Ryan teve um vislumbre dos passos envolvidos na produção e manutenção do cabelo do hospedeiro. Ele conheceu as células capilares, um grupo de células que se dividem rapidamente, cujo trabalho era criar e nutrir cada fio de cabelo. Entre os homens estava a célula pigmentada, que
que garantia que o cabelo mantivesse sua cor preta. De volta à cidade, ele encontrou Lexia, que ainda estava se recuperando dos eventos da batalha contra a artrite. Ela contou a ele que estava com medo por causa da batalha anterior, mas agradeceu por ajudá-la. A cor no rosto de Ryan mudou para combinar com seu uniforme, e ele disse a Lexia que sempre estaria lá para ela, não importa o que acontecesse. No entanto, as células T assassinas chegaram, e seu líder, Brock, secretamente nutria um sentimento por Lexia, e ficou irritado ao vê-la com Ryan. Para parecer durão, ele disse a ela para não interferir no trabalho das células T e saiu com sua equipe. No fêmur, a célula T auxiliar estava em péssimo estado. Tentando garantir que o corpo estivesse completamente livre de infecções, seus subordinados aconselharam-no a fazer uma pausa, mas ele estava determinado a mostrar a todo o corpo o quão importantes eram as células T. Enquanto isso, no vaso sanguíneo, Ryan e Jim lutavam para entregar oxigênio à raiz do cabelo, pois o caminho estava gravemente obstruído com colesterol. Felizmente, encontraram uma passagem estreita ao longo do caminho e a usaram como alternativa para chegar à raiz. Quando chegaram, ficaram chocados ao ver que o lugar estava em chamas como resultado de um ataque das células T assassinas. Por conta de todo o estresse que haviam enfrentado, elas se rebelaram e começaram a atacar as células capilares. A célula T auxiliar, que deu a ordem, também estava sofrendo de falta de sono, a ponto de confundir as células capilares com células cancerígenas perigosas. A célula dendrítica tentou gritar que ele estava cometendo um erro, mas a célula T auxiliar estava longe demais em sua loucura para ouvir. As células T assassinas continuaram a causar estragos na raiz do cabelo, e isso fez com que muitos dos fios de cabelo caíssem, criando uma calvície no corpo do hospedeiro. Para piorar a situação, a célula T auxiliar decidiu aumentar a intensidade, usando uma bebida energética especial chamada citocina para estimular ainda mais as células T assassinas. Nesse instante, Brock e as outras células T assassinas desbloquearam suas formas Super Saiyajin, como se fossem Goku e Vegeta, e ficaram obstinadas em eliminar as células capilares. Ryan, por outro lado, estava mais preocupado com a vida social do hospedeiro, e incentivou os outros glóbulos vermelhos a ajudar na entrega de oxigênio para proteger o restante dos fios de cabelo. Toda esperança estava perdida na raiz do cabelo até que um grupo de robôs futuristas, chamados esteroides, chegou para salvar o dia, usando tecnologia avançada de laser. Os esteroides conseguiram derrotar as células T assassinas e a célula T auxiliar em pouco tempo. Brock estava com molho de espaguete espalhado por todo o rosto, mas ainda tentou se libertar dos esteroides para continuar sua fúria contra as células capilares. No entanto, Ryan conseguiu fazê-lo voltar à razão, e ele se recuperou dos efeitos da citocina. Brock imediatamente se arrependeu de suas ações e se entregou aos robôs esteroides. No caminho para fazer uma entrega, Ryan e Dee escorregaram em algum fluido viscoso, estragando seus uniformes. Então decidiram fazer uma parada na casa de banho do Rim para uma limpeza. A casa de banho era operada com mão de ferro pela chefe da célula glomerular, Madre Superior, que tinha uma regra estrita de não falar para todos os seus trabalhadores. Os resíduos gerados por todas as células sanguíneas que visitavam a casa de banho criavam a urina do corpo do hospedeiro. Ryan não pôde deixar de notar que as células glomerulares estavam sobrecarregadas com o pesado trabalho. Ele conversou com uma delas, Yumi, que abriu o coração e disse como os hábitos alimentares ruins do hospedeiro tinham prejudicado sua capacidade de manter os vasos limpos. Ryan presumiu que isso era a razão para o lodo em que ele e Dee escorregaram anteriormente. No caminho de volta, Ryan e Dee ouviram um som incomum vindo de trás das paredes do tubo da urina. Para sua surpresa, um cristal gigante esmagou-se contra o vaso da trama, e eles rapidamente correram, tentando alertar os outros ao longo do caminho. No entanto, o cristal rasgou mais fundo na parede, e o ar de fora sugou muitos glóbulos vermelhos para a urina, transformando-o em vinho tinto. Após toda a comoção, um endoscópio a laser do lado de fora do corpo entrou e esmagou o cristal em pedaços. No entanto, isso abriu espaço para um grupo totalmente novo de bactérias rastejar e invadir o corpo. Os glóbulos brancos intervieram para impedir que as bactérias ganhassem acesso aos rins. Enquanto Ryan e Jim correram para alertar as células glomerulares sobre a crise iminente, os glóbulos brancos avançaram contra as bactérias com todas as suas forças, mas foram facilmente superados em número. No centro de comando, a célula cerebral-chefe notou a dificuldade que enfrentavam e ordenou que as outras células cerebrais mobilizassem os macrófagos para reforço. No entanto, os macrófagos eram como princesas mimadas que odiavam correr, então não puderam ajudar. Apesar de serem superados, os glóbulos brancos persistiram na luta contra as bactérias. No entanto, as bactérias os dominaram, forçando muitos deles a serem drenados. Ao mesmo tempo, Ryan chegou ao rim e implorou às células glomerulares que evacuassem o local antes da chegada das bactérias. As células glomerulares sucumbiram ao medo ao ouvir o aviso de Ryan e começaram a tremer. Mas a mãe delas repreendeu Ryan e insistiu que elas voltassem ao trabalho.
Yumi tomou coragem e foi até sua superiora, suplicando sinceramente para que reconsiderasse. Mas antes que pudesse terminar de falar, uma enorme bactéria subiu pelos canos e as emboscou. A bactéria lançou suas garras em direção a Yumi, mas sua mãe bloqueou o ataque, sacrificando-se no processo. Lexia rapidamente interveio e cortou a bactéria ao meio, mas o dano já estava feito. Yumi e as outras células glomerulares se reuniram ao redor de sua mãe, que lhes disse para continuar lutando antes de falecer. As bactérias conseguiram encurralar os glóbulos brancos restantes, e a invasão dos rins parecia inevitável. No entanto, um Robocop bacteriano, o detetive Kinilone, chegou para salvá-los, exterminando todas as bactérias com suas armas laser. Com a Madre Superiora morta, Yumi teve que assumir o papel de nova líder das células glomerulares, e Ryan a incentivou a sempre liderar com o coração. Depois que Jin completou sua entrega do dia, ele se sentiu exausto e decidiu que era hora de fazer uma pausa. No entanto, antes que pudesse descansar, uma das células para as quais ele havia recentemente feito uma entrega saiu correndo. Chorando desesperadamente por ajuda, o homem culpou Jin por entregar um recipiente de oxigênio impuro, que o transformou rapidamente em um idoso. Após o incidente, Jin foi confrontado por um grupo de células que descarregaram sua frustração nele por seu comportamento irresponsável. No entanto, Ryan interveio e tentou explicar como o oxigênio pode se tornar tóxico simplesmente pelo tempo de viagem e recipientes ruins. Na cerimônia de premiação dos novatos, Ryan foi anunciado como vencedor, e Jin não pôde deixar de pensar em todas as vezes que ele evitou fazer a coisa certa. Após a cerimônia, Jin se juntou a um grupo de glóbulos vermelhos descontentes, que lhe disseram o quanto acharam o evento péssimo. Eles o convidaram para um local secreto para relaxar, mas ele recusou, pois não estava no estado de espírito certo. Enquanto Ryan e Jin se dirigiam para a glândula sebácea, Jin não pôde deixar de sentir ciúmes do sucesso de Ryan. Ao chegarem à raiz do cabelo, Ryan se compadeceu das células capilares, que expressaram sua frustração pela falta de crescimento capilar desde o incidente da calvície. Ao subirem as escadas para a glândula sebácea, Ryan sugeriu carregar algumas das caixas de Jin, mas ele insistiu que poderia lidar com isso sozinho, já que estava farto da atitude alegre de Ryan. No caminho, um recipiente de oxigênio explodiu, transformando-se em oxigênio impuro que matou muitos glóbulos vermelhos. Quando chegaram ao destino sujo, Ryan e Jin encontraram a célula da glândula sebácea, que estava prestes a se aposentar de seu trabalho. Ele agradeceu aos glóbulos vermelhos por seu trabalho árduo contínuo. Minimizando seu próprio papel como uma célula importante no corpo, ele revelou que seu destino como célula da glândula sebácea era eventualmente se romper, liberando um lubrificante natural ao redor do corpo do hospedeiro para evitar que ele secasse. Jin e Ryan ficaram chocados com o grande sacrifício que ele teria que fazer pelo bem-estar do corpo. Apesar disso, a célula da glândula sebácea aceitou seu destino e pediu educadamente que saíssem enquanto ele se preparava para sua missão em Zekai. A célula da glândula sebácea explodiu, liberando o lubrificante, exatamente como ele havia dito. No entanto, o lubrificante reagiu com alguns dos tanques de oxigênio na sala, transformando-os em oxigênio impuro. O oxigênio impuro tinha um cheiro pungente que perturbou os glóbulos vermelhos e as células capilares. Jin culpou a si mesmo pelo acidente. Acreditando que estava amaldiçoado por sempre entregar oxigênio impuro, ele tentou se afastar dos outros, mas os dois glóbulos vermelhos da cerimônia o alcançaram e o convidaram para o local secreto para se reenergizar. Jin o seguiu até o intestino delgado, onde um elixir choveu sobre ele, transformando-o em uma máquina de entrega superpoderosa. Jin se tornou uma força imparável, entregando pacotes incansavelmente por todo o corpo. Sempre que o cansaço se aproximava, ele rapidamente recuperava sua energia tomando banho no elixir. Ryan tentou dizer a Jin que sua forte dependência do elixir acabaria drenando toda sua energia, mas Jin o ignorou. Para ele, a natureza estressante do trabalho exigia esse impulso de energia. No entanto, durante uma entrega rotineira, uma ruptura ocorreu nos capilares da cavidade nasal, formando um buraco de minhoca que começou a engolir tudo e todos em seu caminho. Ryan e Jin se agarraram desesperadamente, mas os efeitos do elixir deixaram Jin fraco demais para continuar. Sentindo-se derrotado e indigno de viver, Jin já havia desistido e estava pronto para soltar, mas Ryan rapidamente lembrou-lhe que todos merecem uma segunda chance. Ryan disse que ele ainda poderia voltar e consertar sua vida, que não era tarde demais. Essas palavras eram tudo o que Jin precisava ouvir, então ele se determinou a continuar vivendo. Ele usou toda a sua energia restante para se lançar em direção a Ryan, que imediatamente o puxou para a segurança. Depois de sobreviver à experiência de quase morte, algo novo floresceu entre Ryan e Jin, e eles ficaram felizes por estarem vivos juntos. À medida que os níveis de monóxido de carbono e suco de uva PG aumentavam nos vasos sanguíneos, os glóbulos vermelhos ficaram exaustos demais para realizar seu trabalho. Então um glóbulo vermelho veterano incentivou Ryan e Jin a acompanhá-lo até o fígado para uma desintoxicação. Quando chegaram ao fígado, ficaram chocados ao ver que o órgão, antes vibrante e alegre, havia se transformado em um lugar frio e sujo.
A Hepatócito, chefe, os cumprimentou e se desculpou por não poder ajudar na desintoxicação. Ela os advertiu para terem cuidado ao entregar oxigênio às pernas, pois a bebedeira do hospedeiro havia despertado o Senhor das Trevas. Mesmo assim, Ryan e Jin seguiram para entregar oxigênio nas pernas, mas enfrentaram dificuldades ao subir de volta. Como os músculos das pernas não conseguiam criar pressão suficiente para empurrá-los pelo caminho, eles pararam para descansar antes de continuar a jornada. No entanto, os dois glóbulos vermelhos veteranos, Jeff e Stan, apareceram e zombaram deles por todo o trabalho árduo. Jin se afastou silenciosamente, mas Jeff e Stan continuaram lembrando dos bons tempos que tiveram juntos tomando banhos de cafeína. Ryan rapidamente interveio e disse a eles para deixarem Jin em paz. Enquanto Ryan e Jin continuavam sua jornada, o chão subitamente se abriu, e um glóbulo vermelho novato caiu no buraco. Ryan e Jin correram para o local, apenas para serem surpreendidos pela visão de um enorme coágulo de sangue, cheio de centenas de glóbulos vermelhos mortos. Stan se esgueirou por trás de Ryan e o empurrou para o buraco, mas Jin rapidamente o segurou e se agarrou à borda. Jeff e Stan avisaram ambos para nunca mais desafiarem sua autoridade e os deixaram no buraco para morrer. Jin estava lutando para manter o controle e estava prestes a desistir, quando Lexia chegou e o salvou de caírem para suas mortes. Ryan agradeceu a Lexia enquanto se sentava para recuperar o fôlego e admirar as cannonballs dela. Ela os escoltou para longe do buraco e os levou por outro caminho para saírem das pernas. De repente, o chão começou a tremer violentamente, e o Senhor das Trevas convocou um poderoso vento que deslocou o coágulo de sangue e o enviou voando em direção a eles. Eles imediatamente se esconderam dentro de um capilar para evitar serem esmagados. Lexia explicou que o coágulo poderia causar sérios danos ao corpo se ficasse preso em um órgão importante. O coágulo continuou rolando, pegando outros glóbulos vermelhos pelo caminho, até que finalmente bateu na entrada dos pulmões, causando seu fechamento. Enquanto Ryan e Jin tentavam removê-lo, descobriram que Jeff e Stan estavam presos dentro do coágulo, e que o impacto da colisão com os pulmões os havia deixado gravemente feridos. Stan riu como um louco, anunciando que o Senhor das Trevas estava a caminho e que todos pereceriam. A situação afetou as células pulmonares, fazendo com que sufocassem e desmaiassem. Naquele momento, Ryan lembrou-se instantaneamente de uma passagem secreta que havia encontrado em uma de suas anotações. Através dessa passagem, ele e os outros glóbulos vermelhos poderiam penetrar o coágulo por dentro e destruí-lo. Ele os conduziu até lá, e todos se espremeram pelo caminho estreito para entregar o máximo de oxigênio possível. Após algum tempo, Lexia e os outros glóbulos vermelhos notaram que o coágulo começou a se desintegrar, o que significava que Ryan e os outros haviam conseguido. Eles entraram nos pulmões e ficaram surpresos ao ver que as células pulmonares ainda estavam vivas, graças a uma entrega de última hora feita por Ryan e sua equipe. Lexia elogiou os jovens heróis por salvarem o dia e deu a Ryan um caloroso aperto de mão para mostrar sua gratidão. No entanto, o terror do Senhor das Trevas estava longe de terminar. Dias depois, Lexia ficou chocada ao descobrir que todos os outros glóbulos brancos haviam desaparecido repentinamente. Ryan e seu superior chegaram ao lote do hospedeiro para entregar oxigênio, e Ryan apontou que já fazia muito tempo desde o último desenvolvimento no lote. Seu superior explicou que isso era devido aos vasos do lote do homem estarem se tornando mais estreitos ao longo do tempo. Nos testículos, Ryan observou que todos os espaços das camas para os espermatozoides bebês estavam vazios. Ele encontrou a célula de Sertoli responsável, que explicou que os hábitos pouco saudáveis do hospedeiro haviam afetado sua capacidade de produzir espermatozoides. Isso também significava que os espermatozoides não poderiam mais habitar a lua do lote feminino para criar uma nova vida. Ryan ficou chocado ao ouvir isso, mas não teve outra escolha a não ser continuar suas entregas matinais. No vaso sanguíneo, Jin encontrou Ryan e perguntou por que ele tinha um semblante triste. Ryan revelou que estava preocupado com como o corpo iria lidar com a situação, já que todas as células dentro dele estavam diminuindo constantemente. Lexia surgiu repentinamente do poço acima, e perguntou a ele se haviam visto outros glóbulos brancos recentemente. Eles disseram que não, e ela imediatamente soube que algo estava errado. Ela explicou que, devido ao recente aumento de infecções, muitos dos glóbulos brancos haviam perdido suas vidas em batalha, deixando o corpo em um estado comprometido. Ela os instou a serem cuidadosos durante as entregas e partiu para continuar sua busca. Nos pulmões, Ryan e Dee observaram enquanto um grupo de novatos recém-admitidos estava sendo instruído em suas funções como glóbulos vermelhos. Dois dos novatos, Seth e Cole, avistaram Ryan de longe e correram para cumprimentar o famoso herói. Seth estava animado por finalmente conhecer Ryan e pediu um autógrafo, mas Ryan lhe deu um caloroso aperto de mão em vez disso. O supervisor notou o quanto os novatos admiravam Ryan, e pediu a Ryan que fosse o mentor para eles. Como era a primeira vez que ele era um sênior, Ryan estava determinado a dar um bom exemplo para eles. E mesmo quando eles encontraram dificuldades para levantar suas caixas pesadas, ele se ofereceu para carregar parte da carga.
Na cidade, Ryan tentou ajudar novamente fazendo todas as entregas para os novatos, mas estava lentamente se esgotando com toda a pressão. Os novatos estavam exaustos de sua primeira viagem de entrega e ficaram surpresos com a resistência de Ryan, apesar de ele ter trabalhado o tempo todo. No entanto, Cole acidentalmente deixou de fora um recibo durante a entrega, e Ryan decidiu substituí-lo para entregar oxigênio no pé. Vendo a quantidade de trabalho que ele estava assumindo, Dee estava preocupado com o excesso de trabalho de Ryan e lembrou-lhe de como eles foram torturados por seus próprios mentores. No entanto, Ryan disse que queria fazer a diferença sendo mais gentil com os novatos. No pé, Ryan e Dean ficaram chocados ao ver como o lugar estava sujo e desgastado. Do chão, um grupo de vermes anelídeos estava prestes a transformá-los em comida, mas Lexia apareceu e esfaqueou um deles na cabeça com sua espada. Ela continuou a golpear os vermes com sua lâmina, mas eles rapidamente se tornaram numerosos demais para ela lidar. 2 de seus alunos apareceram para ajudar a lidar com a ameaça, mas ainda estavam em desvantagem numérica. Os glóbulos brancos estavam prestes a ser devorados vivos, quando, de repente, o pé foi inundado com água de todas as direções, lavando os vermes. Logo depois, 3 faróis de laser, vindos de fora do corpo do hospedeiro, moveram-se para o pé e queimaram os vermes até virar pó. Lexia e os outros estavam ofegantes por terem sido encurralados, mas o centro de comando rapidamente instruiu-os a enfrentar mais vermes em outras partes do corpo. Ryan decidiu intensificar seus esforços e entregar mais oxigênio do que o habitual, mas rapidamente se esgotou e descontou sua raiva em Seth. Dean tentou intervir e levou Ryan a um esconderijo secreto, onde explicou como ser excessivamente apaixonado pelo trabalho poderia ter efeitos negativos na saúde. Ryan olhou para o horizonte, e naquele momento, percebeu que o fardo de seu mundo era pesado demais para ele carregar sozinho. Ele precisava fazer sua parte para salvar o hospedeiro, mas também encontrar tempo para relaxar de vez em quando. Na manhã seguinte, Ryan voltou ao trabalho sentindo-se muito melhor e pediu desculpas a Seth por seu comportamento no dia anterior. Um glóbulo vermelho sênior informou-o sobre uma emergência no estômago, exigindo muitas mãos para entregar o máximo de oxigênio possível. Então Ryan e Dean foram direto para lá, deixando o novato para trás, no estômago. A célula gástrica-chefe revelou aos glóbulos vermelhos o quão perigosa e ameaçadora para a vida seria a missão deles. Ele explicou que as paredes do estômago haviam sido rompidas e que o trabalho deles era garantir que recebessem oxigênio suficiente. Além de fornecer oxigênio para células gástricas que as reparavam, Dean questionou se deveria ou não acreditar nas afirmações da célula gástrica-chefe, mas Ryan garantiu-lhe que não era mentira, e eles prepararam suas mentes para o pior. De repente, o teto do estômago se abriu, derramando ácido gástrico quente mortal sobre 2 glóbulos vermelhos desprevenidos. A célula gástrica-chefe chegou imediatamente para resgatar as células, mas o ácido já havia causado danos irreparáveis. Quando Dean viu isso, ficou aterrorizado com sua própria segurança e fugiu como um covarde. As paredes do estômago continuavam a desmoronar sob o calor do ácido gástrico, e a célula gástrica-chefe temia que o inimigo fosse ainda mais poderoso do que eles haviam imaginado. Mesmo assim, os glóbulos vermelhos continuaram a avançar e a entregar oxigênio ao estômago. Dean conseguiu superar seus medos e retornou ao estômago para ajudar o restante dos glóbulos vermelhos. Quando Ryan perguntou por que ele tinha saído em primeiro lugar, Dean mentiu e disse que precisava de uma pausa para o almoço. Um poderoso terremoto sacudiu todo o estômago, e um enorme dragão, Eli Pylori, emergiu das profundezas do ácido. A célula gástrica-chefe informou a Ryan e Dean que o dragão estava por trás dos recentes ataques ao estômago. Ele conseguia sobreviver no estômago, usando uma enzima chamada urease para criar um campo de força, que o tornava resistente aos efeitos do ácido gástrico. Lexia e os outros glóbulos brancos chegaram para enfrentar o inimigo, mas suas armas eram inúteis contra o dragão. Ryan e Dean continuaram sua missão de entregar oxigênio para células gástricas, mas, no caminho, ácido gástrico jorrou do chão, deixando uma cicatriz na perna de Ryan. No entanto, ele estava determinado a terminar a missão e continuou se movendo. Apesar de mancar, o dragão bateu contra as paredes do estômago, e a célula gástrica-chefe instou Ryan e Dean a fugirem, pois o chão sob eles estava prestes a desmoronar. Eles correram o mais rápido que puderam, mas Ryan torceu o tornozelo no caminho e caiu no chão, incapaz de continuar. Ele estava prestes a deslizar para a poça de ácido quando Dean voltou, puxou-o para fora e tomou seu lugar na queda, sacrificando-se no processo. Ryan não podia acreditar no que via enquanto Dean mergulhava no ácido gástrico, e tentou ir atrás dele, mas a célula gástrica-chefe o segurou e o repreendeu por ser emocional demais. Ryan desabou em lágrimas. Lembrando-se dos bons momentos que teve com Dean, a dor era insuportável, e ele gritou, mas ninguém estava lá para consolá-lo. O dragão foi eventualmente derrotado por uma máquina de guerra mecanizada conhecida como claritromicina, e todas as células no estômago ficaram entusiasmadas. No entanto, a célula gástrica-chefe sabia que, enquanto o hospedeiro mantivesse hábitos tão horríveis, a ameaça estava longe de acabar.
Com o passar dos dias, o coração de Ryan estava pesado com culpa, e ele lutava para se levantar da cama, culpando-se pela morte de Jim. Na cidade, um enorme e desconhecido cristal apareceu de repente. Os glóbulos brancos e macrófagos rapidamente intervieram para destruir o cristal, mas nenhum de seus ataques foi capaz de causar um arranhão, percebendo o desafio colocado pelo inimigo. A célula cerebral-chefe chamou o uso de uma tática de defesa mais potente. Conhecida como Formação 1, os glóbulos brancos foram equipados com armas poderosas e lançaram um ataque massivo contra o cristal, mas mesmo o ataque final não foi capaz de derrubá-lo. Ao testemunhar isso, todas as células começaram a correr em direção à segurança, e no meio do caos, Ryan encontrou uma mulher que perguntou sobre Jim. Ela insistiu que era responsabilidade de Ryan cuidar dele, pois Jim sempre o admirou e respeitou. Sentindo-se sobrecarregado por tudo o que estava acontecendo, Ryan decidiu fazer uma pausa e parou no baço, o lugar onde os glóbulos vermelhos que perderam sua funcionalidade eram filtrados e materiais desnecessários eram removidos. Tudo isso era supervisionado por um oficial de alta patente chamado Zaki. Ryan caminhou lentamente até a câmara de processamento e implorou ao chefe que liberasse seus nutrientes, pois ele não tinha mais razões para viver. Mas em vez de conceder seu desejo, o chefe superior o repreendeu por sua desculpa sem sentido. Ele instou Ryan a trabalhar mais até cumprir seu verdadeiro propósito na vida. Enquanto isso, apesar dos disparos incessantes dos glóbulos brancos, todas as tentativas de destruir o gigantesco cristal falharam. A batalha em curso causou uma enorme destruição na cidade, forçando as células cerebrais a elaborarem uma estratégia alternativa. As células cerebrais chefes descobriram que o gigantesco cristal não era um invasor estrangeiro, mas sim uma agregação de ácido úrico no corpo. Incapaz de suportar mais, Ryan sentiu uma vontade avassaladora de causar mais danos ao corpo. Com a intenção de ensinar uma lição ao hospedeiro, ele instigou outras células a se juntarem a ele também. Apesar da tentativa de Lexia de convencê-la a parar, Ryan continuou a socar a parede em um acesso de raiva. Ela correu em sua direção e o abraçou com força, implorando para que ele não destruísse o corpo, o mesmo pelo qual seu querido amigo arriscou a vida. Suas palavras perfuraram seu coração, enquanto ele caía de joelhos e começava a chorar. Em meio a todo o caos, um supressor ingerido chamado colchicina colocou os glóbulos brancos para dormir, a fim de parar a destruição na cidade. No entanto, a célula cerebral-chefe deduziu que, se os hábitos pouco saudáveis do hospedeiro persistissem, a vida deles estava prestes a piorar muito. No dia seguinte, todos os glóbulos vermelhos se reuniram no coração para suas rotinas diárias, e 2 glóbulos vermelhos seniores reclamaram dos vasos entupidos, perguntando-se se o coração pararia caso as condições piorassem. A célula de cabelo castanho perguntou sobre Ryan, mas o superior não tinha ideia de onde ele estava e duvidava que ele voltasse algum dia. No entanto, quando ele apareceu e abaixou a cabeça, todos ficaram preocupados com ele. Seu superior ficou feliz com seu retorno e o acolheu amigavelmente, e junto com Seth, eles partiram para o estômago. Quando chegaram, tudo o que encontraram foi uma cova de calor escaldante e sombrio, e Seth teve dificuldade em suportar as condições severas. Mas Ryan informou que o lugar estava em uma condição muito melhor quando ele o visitou pela última vez, e ele teve flashbacks da morte de seu amigo. De repente, a célula-chefe exigiu que eles se apressassem. Seth tentou se apresentar, mas a célula-chefe mandou ele se Ryan explicou a Seth que a célula-chefe não gostava de nomes, mas ficou surpreso quando a célula-chefe de repente o chamou pelo nome e o incentivou a continuar trabalhando duro. No caminho para o coração, eles encontraram muitas rochas, e Ryan se perguntou o que aconteceria se o vaso principal do coração, a artéria coronária, ficasse bloqueado, enquanto navegavam pelos vasos. Viram alguns glóbulos vermelhos esmagados sob as rochas, mas as plaquetas chegaram e limparam as pedras, criando uma pequena passagem para os glóbulos vermelhos passarem. No entanto, as paredes começaram a desmoronar e os prenderam. Reconhecendo a urgência da situação, Ryan instruiu Seth a pegar qualquer cilindro de oxigênio que encontrasse, enquanto corriam para fornecer oxigênio ao coração. Enquanto isso, as outras células estavam em um estado de confusão. Os níveis de oxigênio caíram rapidamente e, em meio ao caos, uma figura apareceu na tela e solicitou uma reunião de emergência. O orador agradeceu a todos pelo trabalho árduo antes de dar a triste notícia de que todos iriam morrer, porque o vaso principal do coração estava bloqueado. Reconhecendo os vários ataques que o corpo sobreviveu graças aos esforços corajosos deles, ele informou que este era o golpe final e que o corpo iria perecer. Todos ficaram chocados com o anúncio e exigiram uma explicação. Jogando objetos na tela como se ele fosse um péssimo artista no palco, eles gritaram com ele e o chamaram de vários nomes. No entanto, tudo o que ele pôde fazer foi se curvar e pedir desculpas por deixar as coisas chegarem a esse ponto. Finalmente, o coração parou, e os glóbulos vermelhos desistiram, mas Ryan continuou procurando oxigênio. Lexia saiu correndo para procurar Ryan.
Mas antes que ela pudesse perguntar sobre seu paradeiro, as luzes se apagaram, as células cerebrais confirmaram que era um ataque cardíaco, o que significava que todos estavam condenados, todo o corpo passou por um apagão total. Mas Ryan se recusou a desistir. Enquanto aguardavam seu destino, o corpo de repente começou a tremer e a luz começou a piscar. Ryan percebeu que o corpo estava tentando se reanimar. Ele disse a todos os glóbulos vermelhos para se prepararem para fornecer oxigênio assim que o coração fosse restaurado, mas Seth tentou dissuadi-lo. Um dos glóbulos vermelhos mais velhos disse que era inútil e que ele deveria simplesmente desistir, mas Ryan insistiu, dizendo que trabalharia até o fim. Ele gritou para o coração, e o coração respondeu piscando ainda mais forte. Ver a luz brilhar deu esperança a todos, e eles começaram a orar fervorosamente, chamando o coração. A frequência cardíaca aumentou, e com um relâmpago, a energia foi totalmente restaurada. Enquanto isso, os glóbulos vermelhos nos vasos coronários trabalharam furiosamente para liberar o caminho. Então, um estranho verme deslizou e empurrou as rochas para o lado com o balão, liberando o caminho para eles. Eles conseguiram passar e levar o oxigênio para Ryan e os outros glóbulos vermelhos, que o transportaram para todas as células do corpo. O comandante das células cerebrais agradeceu a Ryan por seus esforços. Ryan também entregou oxigênio para uma idosa que estava sozinha, e ela chorou enquanto agradecia a Ryan por sempre se lembrar dela. Vendo toda a luz voltar gradualmente à cidade, ele se lembrou de todas as memórias que teve enquanto sobrevivia aos tempos difíceis e lamentou a morte de seu querido amigo. A cidade estava subitamente calma e silenciosa, como se nada tivesse acontecido, e todos continuaram seus dias como de costume, enquanto caminhava por um vaso. Ryan interrompeu a luta de Lexia com um monstro gigante e a convidou para dar um passeio. Eles refletiram sobre como as condições do corpo haviam melhorado muito, e Lexia o elogiou por sua diligência e por seu grande desenvolvimento. Ouvindo suas palavras, ele decidiu confessar seus sentimentos por ela, e ela ficou tão envergonhada que seu rosto quase se transformou em um glóbulo vermelho. Enquanto conversavam, as paredes começaram a rachar e um tubo de agulha estourou. Lexia ordenou que todos fugissem, mas todos foram arrastados pelo estranho poder do tubo. Ryan agarrou a mão de Lexia, mas ela implorou para que ele a soltasse para que não fosse sugado. Mas já era tarde demais, ele foi nocauteado por um cilindro de oxigênio e arrastado para o vórtice. Ryan acordou na artéria subclávia de outro corpo cheio de monstros. Ele descobriu que o novo corpo também era um ambiente de código preto, e percebeu que seu passado horrível estava prestes a se repetir novamente. Que temporada impressionante! Se esse vídeo bater 2000 likes, damos continuação, então não deixe de comentar. Somos a lenda para mais. Até a próxima.